Um amigo perguntou o que é picotagem, denteação dos selos e como é que se mede. Então eu resolvi fazer uma série de videozinhos aí para tentar esclarecer. Bom, os selos antigamente eles eram impressos vários numa folha e a forma de separar era cortando com tesoura, né? Então isso acontece com as primeiras emissões, olhos de boi, os selos para telégrafo, né? Os primeiros, os verticais, enfim, os inclinados, por aí vai. Até que alguém teve uma ideia brilhante, que é a seguinte: olha, se nós perfurarmos, se nós fizermos furos entre os selos, fica muito mais fácil de destacar e nós vamos ganhar tempo, né? Então os filatelistas se deram conta de que esses picotes eles podiam ser medidos e que mesmo emissões ou selos do mesmo tipo apresentavam picotes diferentes. Então, o que fizeram? Por convenção, estabeleceram uma forma de contar esses furos, né? Bom, para mostrar como é que é feita essa contagem, eu peguei esse livro, Fundamentos de Filatelia, do Williams, que para mim é o melhor compêndio filatélico que existe, é uma obra excelente mesmo, e ele vai demonstrar aqui como é que se faz essa contagem. Bom, a primeira coisa que eu tenho que ter presente é que essa contagem de furos ou de dentes, que dá na mesma, nós vamos ver, ela toma por base uma distância de 2 centímetros do selo. Ou seja, a denteação, a perfuração, é a quantidade de recuos ou de dentes que cabem ao longo de 2 centímetros. Tá, como fazer essa contagem? Eu vou pegar ou o primeiro recuo inteiro que eu tiver do selo, ou o primeiro dente inteiro que eu tiver do selo, e na metade do recuo, do buraco, ou desse dente, desse picote, eu vou, no centro dele, eu vou ter o meu zero. Por que o primeiro inteiro? Porque se eu pegar, por exemplo, esse dente aqui, parte dele ficou no outro selo. Ou pode ter ficado, eu não tenho como saber se ele está inteiro aqui ou não. Ele pode estar inteiro ou pode não estar. Então eu tenho que pegar o primeiro dente que eu tenho certeza que está inteiro, que nesse caso é esse daqui, para fazer o meu zero. A mesma coisa o buraco. Essa representação não demonstra, mas eu tenho às vezes selos que o buraco, o selo começa com parte do buraco. Eu não posso pegar essa parte para fazer a contagem. Então vamos demonstrar como é que faz. Eu peguei então o centro do primeiro buraco inteiro e vai ser o meu zero. E o centro do segundo buraco vai ser meu 1 e eu vou fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então no centro, onde a extensão fechou os 2 centímetros, eu paro a contagem. Nesse caso coincidiu com o centro desse 10º buraco. E é um selo de perfuração 10. Então, como é que eu faço a contagem pelo picote? No centro, então, vai ser meu zero. No centro do dente vai ser meu zero. E o procedimento é o mesmo. A diferença é que eu não vou contar buraco, eu vou contar dente. Então, o centro desse primeiro dente, logo após meu zero, é o 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu cheguei no... Quando atingiu os 2 centímetros, porque ele aqui, né, fez a escala coincidir com... Quando eu cheguei no centro, quando eu cheguei nos 2 centímetros, eu bati no centro do 10º dente. Então, eu posso dizer que esse selo é um selo de perfuração 10, de denteação 10. O que significa dizer que ao longo de 2 centímetros cabe 10 buracos, 10 recuos ou 10 dentes, né? O selo... então o selo de denteação 10 significa que
os dentes dele vão ser 10 aqui, 10 aqui, 10, não necessariamente. Normalmente, o selo vai ter a mesma dentiação, a maior parte dos selos vai ter a mesma dentiação em todos os lados. E aí é dito que o selo tem uma dentiação simples. Contudo, em alguns selos nós vamos notar que ele apresenta uma dentiação na horizontal e outra dentiação na vertical, o que é dito uma dentiação mista. Então, se o selo apresenta 10, 10, 10, 10, é um selo de dentiação simples e é um selo de dentiação 10. Não preciso dizer que é 10 por 10 por 10 por 10. Se o selo apresenta 10 aqui e 12 aqui, ou 13 aqui, ele é um selo de dentiação mista. E eu vou dizer que ele é um selo 10 por 13, porque por convenção também eu sempre vou apresentar a dentiação horizontal em primeiro lugar e a dentiação vertical em segundo lugar. Normalmente, essas dentiações horizontais, tanto a superior quanto a inferior, vão coincidir, porque eu vou ter o mesmo tipo de pente, a princípio, que bateu no selo para fazer a picotagem, assim como devem coincidir as dentiações verticais, tanto de uma lateral quanto da outra, porque a princípio vou ter o mesmo pente que bateu numa lateral e bateu na outra, né? Mas eu posso ter um selo com 3 dentiações? Pode, é mais raro, muito mais difícil, mas eu posso medir 11 aqui, 12 aqui e 11,5 embaixo. É muito difícil isso acontecer, mas existe. Eu mesmo já vi folhas que começam com uma dentiação vertical e ela diminui por alguma razão. Não sei se houve uma substituição, se o pente quebrou, ele trocou, pegou um outro de outro tamanho e perfurou, enfim, mas é muito raro. Então, normalmente eu vou apresentar o selo, ou então agora nós vamos ver isso até melhor no catálogo aqui. Como é que isso é apresentado normalmente? Eu estou aqui com o catálogo de selos do Brasil, a última edição de 2019, que é da editora RHM. Para quem quiser saber o valor de cotação dos selos, é a melhor ferramenta. Ele está disponível, www.selo.com.br. Não tem propaganda alguma aqui, é só porque realmente muitas pessoas perguntam onde se consegue um catálogo. Então, bom, vamos ver aqui como é que ele faz para entender, então, porque muita gente não entende o que ele quer dizer quando ele bota dentiação, e às vezes tem um X, às vezes tem um traço. Vamos lá. O que ele está falando desse selo aqui? Vou pegar esse exemplo. Esse selo, ele está dizendo o seguinte, ele botou a dentiação 13. Significa que ele está falando que esse selo tem... Esse selo na dentiação 13, em todos os lados, com essas cores aqui, vai ter essas cotações. Ah, mas aqui ele botou a dentiação 11 e 11 por 13. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que esse selo na dentiação 11, ou seja, 11 em todos os lados, vai ter essa cotação. Se ele tiver uma dentiação mista de 11 por 13, ou seja, 11 na horizontal e 13 na vertical, eu vou ter outra cotação para um mesmo selo, mas mudou a dentiação. Então aqui ele está falando de uma dentiação simples e ele não precisa botar, como eu disse, 11 por 11, porque seria redundante. Basta dizer, se eu botei 11 é porque ele é 11 todos os lados. E aqui ele está botando, não, é uma dentiação mista de 11 por 13, né? E altera substancialmente a cotação. Vou pegar mudando a página, indo para outra emissão. Aqui ele apresenta, esse selo, que é o tintureiro, ele está botando 12,5 por 14. Ele está falando uma dentiação mista. Não, pode ver, aqui não tem um X, aqui é um tracinho. O que ele está dizendo é o seguinte, que esse selo, nas dentiações 12,5 a 14, ou seja, 12,5, 13, 13,5, 13,75, 14, ele vai ter essas cotações aqui. Mas mais para baixo aqui ele mostra, esse selo na dentiação 11 muda a cotação. Então, ele está falando o seguinte, esse selo, nessas dentiações, tendo
vai ser 12,5 em todos os lados, 13 em todos os lados, 13,5 em todos os lados, 14 em todos os lados, as cotações são essas. Indiferente, ele está colocando todos com o mesmo grau de raridade. Agora, se esse selo tiver uma dentiação mais grossa, que a gente vai ver essa diferença de dentiação grossa, dentiação fina, ele altera a cotação. Aí, para quem quiser estudar dentiação especificamente, ou quiser treinar, a melhor série para isso é a Madrugada Republicana, em que vão ser encontrados todos os tipos de dentiação grossa, fina, dentiação simples, dentiação mista. Então, aqui, a mesma coisa. Quando ele coloca os selos e diz que esses selos na dentiação 13, esses selos aqui na dentiação 13 tem essas cotações, para novo, para usado. Esses selos aqui, com essa dentiação mista, ele vai apresentar o seguinte, ele vai apresentar essas cotações, ou seja, altera. Aqui, se ele tiver o papel gessado com essa dentiação, se for de 11 a 11,5, as cotações são essas. Tá, e como é que eu faço para descobrir então qual é a picotagem do selo? Para isso, nós vamos usar um equipamento que se chama odontômetro, que significa dizer um medidor de dentes, né? Tanto é o pessoal chama de picotômetro, tal, enfim. Eu separei uma série de modelos que a gente vai usar e vou demonstrar como é que usa, até um eletrônico. E a pessoa vai dizer, tá, mas eu não tenho picotômetro, como é que eu faço? Bom, tem um site que disponibiliza, o Stamp Smarter, disponibiliza online esse odontômetro aqui, que basta imprimir numa folha A4, fazer o download e imprimir, ele é disponibilizado gratuitamente, claro que não para uso comercial, não pode ser vendido e tal, mas para esse filatelista, foi desenhado e é distribuído por Greg Zurich, então ele é muito interessante, a gente vai ver, ele tem escalas intermediárias que muitos odontômetros não trazem, então não tem por que deixar de fazer a medição. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Esse vídeo, só antes de concluir, ele foi feito depois dos que vocês vão ver a seguir, mais ou menos que nem Star Wars. O primeiro episódio foi o último a ser gravado, então às vezes eu não consigo casar exatamente tal, mas porque eu tenho uma dificuldade técnica, que eu tenho que trabalhar com a câmera na minha frente e ver por um monitor muito pequenininho que eu estou fazendo. Então desprezem assim se estiver meio torto, se não estiver exatamente casado, tá? Eu espero que sejam úteis os vídeos e qualquer dúvida é só escrever.